E a Associação dos Familiares e Vítimas do 8 de janeiro organiza para essa quarta-feira um ato para lembrar os 2 anos da data em contraponto ao que o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal organizam. A apuração é do Caio Junqueira, nosso analista de política. O grupo fará uma live de 8 horas intitulada 8 de janeiro, 2 anos de farsa. Olá, meu nome é Gabriela Ritter, sou presidente da ASFAV, Associação dos Familiares e Vítimas do 8 de janeiro, e filha de um preso político que foi condenado sem provas pelo Supremo Tribunal Federal. Na semana passada, uma pesquisa do Datafolha comprovou que a grande maioria da população brasileira sabe que não aconteceu nenhuma tentativa de golpe de Estado no dia 8 de janeiro. E mesmo assim, o Supremo Tribunal Federal vem condenando sem provas pessoas idosas e trabalhadoras apenas injustas. Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 7 de janeiro de 2025, são 19 horas. O STF vai punir uma live golpista, acredite se quiser, que vai acontecer amanhã para se contrapor aos atos em defesa da democracia. Vai ser uma live para defender a tentativa de golpe de 8 de janeiro de 2023. Golpistas investigados pela PF e pelo STF farão uma live no próximo 8 de janeiro, aniversário da intentona bolsonarista de 2023. Isso, porém, vai lhes custar inquérito e cadeia se alguma coisa, algum ato de violência decorrer de algum maluco que ficar indignado com o que eles vão fazer. Para entender a importância dos atos de 8 de janeiro, é preciso ter em mente a necessidade didática de não deixar a memória da assustadora intentona golpista se reproduzir em um contexto em que milhões de brasileiros acham aceitável uma ditadura. Apesar disso, o Supremo vem fazendo a sua parte. Já condenou 371 golpistas do 8 de janeiro, apesar de que 61 estão foragidos. O tribunal ainda tem 485 investigações em andamento sobre o 8 de janeiro. Amanhã, a Praça dos Três Poderes em Brasília será palco do 2º aniversário dos ataques do 8 de janeiro. O presidente Lula participará de uma agenda repleta de atos públicos e simbólicos que pretendem ressaltar a recuperação e a memória democrática. Além disso, Lula chama embaixadores estrangeiros para o ato. Porém, militares estão fazendo ameaças por se dizerem constrangidos com o ato em defesa da democracia, e as defesas dos golpistas e políticos bolsonaristas fará, na verdade, uma live para defender a tentativa de golpe. O STF e a Polícia Federal estarão de olho em todos eles. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Minha amiga, meu amigo, o brasileiro tende à democracia, mas parte dos brasileiros relativiza regime em alguns cenários autoritários. Parcela grande da população acha justificável um golpe em caso de muita violência ou corrupção, apontam as pesquisas. O problema é quem define o que é corrupção, que é o mote que já foi usado, inclusive, no golpe de 64. Para quem não sabe, a ditadura de 21 anos de 1964 foi implantada sob a afirmação de que havia corrupção no governo de Jango Goulart. A mesma tática usada para derrubar Dilma e a mesma tática usada para tirar Lula da eleição de 2018. O brasileiro tem propensão a defender a democracia a princípio, mas vê o regime com insatisfação. Em levantamento feito pelo Datafolha em dezembro último, 69% dos entrevistados disseram preferir a democracia, uma queda de 10 pontos percentuais quando comparado à pesquisa de 2022. O levantamento apontou que 8% acham aceitável um regime ditatorial, enquanto em algumas circunstâncias 17% se disseram indiferentes quanto à forma de governo, se for ditadura ou democracia. Isso quer dizer que cerca de 25%
dos brasileiros, ou seja, 1/4 da população economicamente ativa, em condição de responder a uma pesquisa como essa, acha aceitável uma ditadura. Você sabe quantos milhões são? Nós estamos falando aí de 20, 30 milhões de brasileiros. Na verdade, mais até, porque o eleitorado brasileiro tem 150 milhões de pessoas. Você está falando de quase 40 milhões de brasileiros. Não, 40 milhões não, são 150, não é? 150, 75, é quase 40, 35 milhões de brasileiros, aí 37 milhões de brasileiros, quase 40 milhões de brasileiros acham aceitável uma ditadura, minha amiga, meu amigo. É algo assustador, né? O Supremo está fazendo a sua parte, já condenou centenas por atos golpistas, tem ainda 60 foragidos, não é muito, mas também não é pouco, e você tem ainda quase 500 investigações em andamento que podem resultar em mais denúncias e mais prisões, etc. Então, o Judiciário, o Sistema de Justiça, a Polícia Federal, a Procuradoria-Geral da República estão fazendo a sua parte. Agora está na hora de o cidadão fazer a sua parte. Em vez de ficar cobrando o STF, faça você a sua parte, conscientize as pessoas, divulgue informações como essa que eu estou passando, engaje-se em defender a democracia, porque as autoridades estão fazendo a parte delas, enquanto muitos ficam dizendo: não vai dar em nada, essa justiça é uma vergonha, mas o sistema de justiça está se mexendo. Quem não está se mexendo somos nós, só sabendo cobrar, cobrar, cobrar. Por isso que este blog se chama Blog da Cidadania, para que cada um exerça a sua cidadania e assuma responsabilidades, como inclusive o Blog da Cidadania faz aqui. Bom, o fato é que o ato Abraço à Democracia vai ser um belo ato, como você vai ver. Amanhã a Praça dos Três Poderes em Brasília vai ser palco do 2º aniversário dos ataques do 8 de janeiro. Os atos começarão na sala de audiência do Palácio Planalto, às 9h30, com a reintegração de obras de arte restauradas após os atos golpistas. Você acaba de ver o vídeo desse raro relógio do século XVIII, trazido ao Brasil por Dom João VI, que chegou hoje ao Palácio Planalto, foi restaurado. A democracia será escrita com flores e abraçada por Lula e movimentos sociais na Praça dos Três Poderes. O Abraço à Democracia, que será realizado nesta quinta-feira para marcar os 2 anos dos atos golpistas de 8 de janeiro, será feito em torno de flores. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, relatou que a palavra democracia será escrita com flores na Praça dos Três Poderes. E o Lula ainda chamou embaixadores estrangeiros para os atos de amanhã. O governo Lula convidou os embaixadores estrangeiros para os atos que ocorrerão no Palácio Planalto para marcar a data do 8 de janeiro, quando golpistas invadiram os prédios dos Três Poderes. Fontes da presidência confirmaram ao UOL que os diplomatas de todo o mundo estarão no Salão Nobre do Planalto nesta quarta-feira. Um dos objetivos é demonstrar ao mundo o compromisso do país com a democracia. Outras iniciativas muito boas têm acontecido. Uma deputada apresentou projeto para suspender salários de militares denunciados pelo assassinato de Rubens Paiva, que isso vai acontecer no âmbito da explosão do filme sobre a tortura e a morte de toda uma família por conta de questões políticas pela ditadura militar. Bom, aí a gente chega a esse absurdo. Envolvidos no 8 de janeiro, em maio do ano passado, criaram a Associação de Familiares e Vítimas, entre aspas, do 8 de janeiro. Olha o absurdo disso. Minha amiga, meu amigo, olha o absurdo disso. Entre os grupos bolsonaristas circula um formulário para adesão ao interessado à Associação de Familiares e Vítimas do 8 de janeiro, a ASFAV, cuja presidente você viu falando no vídeo na abertura
do programa. Essa associação foi criada com o objetivo de auxiliar no amparo das famílias e vítimas do Estado brasileiro. Veja, vítimas do Estado brasileiro, aqueles que invadiram o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o STF para quebrar tudo, são vítimas do Estado brasileiro. E são alvos de investigação, tortura, que mentira, prisão e outras violações de direitos humanos. Essa gente que diz que direitos humanos, que prega contra direitos humanos, essa gente que combate direitos humanos, se diz desrespeitada em seus direitos humanos. Agora eles gostam de direitos humanos. Entre o tipo de ajuda oferecida está o de apoio jurídico. A associação criou um estatuto e impõe algumas condições ao interessado em aderir, como ter idoneidade moral e reputação ilibada. E reputação ilibada não impede que a pessoa seja golpista e tente dar um golpe de Estado. E pagar uma contribuição mensal. Bingo! Dinheirinho para o bolso desse espertalhão que criou isso aí. E alerta que será desligado da entidade quem cometer alguma falta grave, como, por exemplo, dizer que golpe de Estado é crime. Um dos artigos prevê que aqueles que as vítimas somente poderão se associar na associação após serem revogadas as medidas cautelares atualmente impostas pelo STF que proíbem a comunicação entre elas. Bom, além disso, militares estão começando a botar as manguinhas de fora. E olha essa notícia, que saiu hoje, agora há pouco. Militares temem insultos e recebem ato de 8 de janeiro como provocação. Evento que acontecerá no Palácio Planalto nesta quarta terá a participação do PT e de movimentos da esquerda. Caiu muito mal dentro da caserna, ou seja, dos quartéis, o ato organizado pelo governo Lula para marcar os 2 anos do 8 de janeiro, quando uma turba de vândalos invadiu e depredou as sedes dos 3 poderes. Nesta quarta-feira haverá uma solenidade no Planalto para relembrar o episódio. Na sequência, vai ter toda a cerimônia, e os comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica vão participar. Eles ainda não sabem se terão de seguir o roteiro completo previsto pelo cerimonial, mas calcularam os efeitos da participação e o risco de haver insultos por parte de aliados do governo e de manifestantes na Praça dos 3 Poderes. O maior receio é que eles sejam hostilizados. A cerimônia acontece em meio aos inquéritos. Dentro das forças, há uma reclamação generalizada com a demora da conclusão dos inquéritos, e tem militares aí dizendo que temem insultos e provocações e que caiu mal, como se eles tivessem escolha. Eles não têm escolha, eles têm que estar lá. E se tiver insulto, evitem se envolver com golpistas para que não haja insulto no futuro. Mas o fato é o seguinte: a defesa de presos do 8/1 prepara uma live com políticos e influenciadores para rebater o ato de Lula. Ou seja, uma live para defender o golpe. Você acredite se quiser. Advogados de presos do 8 de janeiro preparam uma transmissão ao vivo de 8 horas para esta quarta-feira. O objetivo, segundo os organizadores, é fazer um contraponto ao evento organizado por Lula na mesma data. Marcaram presença na transmissão políticos como os deputados Marcel Van Hatten, Bia Kicis, Júlia Zanata, Eduardo Girão, Cristina Graimel, candidata derrotada no segundo turno, vários, inclusive, tem aí, políticos que estão na mira da lei, como a Bia Kicis, esse Van Hatten aí, estão na mira da lei. E fora todos os outros que vão estar na live, que são todos investigados e processados pelo STF. O evento, que chama o 8 de janeiro de uma farsa, como se as fotos deles, os vídeos deles quebrando tudo, fossem uma farsa. Quem é que fez a farsa? É organizado pela ASFAV, Associação dos Familiares Vítimas. Veja, isso é um deboche. Isso é um deboche. E amanhã eles vão fazer uma live para defender a tentativa de golpe de 8 de janeiro.
A Polícia Federal vai estar assistindo, o STF também, e eles devem responder por essa bofetada no país que eles vão dar amanhã. Cana para essa gente. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.